Salve, salve galera, quem está falando aqui é o professor Belo, mais uma vez com vocês, para a gente dar mais um pontapé aí para sua aprovação da próxima prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está para acontecer aí agora, né, no mês de janeiro, para o cargo de auxiliar técnico, né, de necropsia. Aqui eu tenho, como vocês podem ver, o edital. Nós já fizemos um vídeo, né, de citologia, falando ali sobre a estrutura da célula, o que é uma célula procariótica, o que é uma célula eucariótica, né, quais são esses tipos de células aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa parte de reprodução celular que está aqui, ó. Esta reprodução celular, hoje eu vou ensinar para vocês a parte de mitose, beleza? A parte de meiose, que também cai, né, está previsto aqui dentro dessa parte de reprodução celular, ela é um pouquinho mais complexa, então a aula ia ficar muito extensa, né, mais extensa do que já é. Então eu preferi dividir, eu vou fazer um vídeo de mitose, ciclo celular e mitose, depois eu comento o ciclo celular e a meiose, beleza? Então lembrando que essa parte aqui tá nesse edital aqui, ó, auxiliar policial de necropsia da banca FGV, e na parte de técnico, pessoal, quando você abre o edital de técnico, que é um edital um pouco mais puxado, você tem essa parte aqui, ó, reprodução celular, mitose e meiose. Lembrando que a gente nessa aula vai ver a parte de mitose, meiose vai ficar para depois. Beleza? Bom, eu preparei um materialzinho bacana para vocês aqui, tá? Sobre essa parte da aula de reprodução celular aí. A ideia é que a gente veja essa teoria agora e no final vamos resolver, né, 10 questões que já caíram aí em outras provas de concurso, não só da polícia, como também da banca FGV, que é o nosso foco aqui, e de outras bancas também, para a gente conseguir massificar um pouco do entendimento, tá? De antemão eu já aviso que é difícil, é um tema emblemático, tem alguns detalhes que são cruciais para você conseguir matar uma questão, beleza? Mas é isso, galera, é perseverança, vamos prestar atenção nos detalhes aqui. A ideia é que essa aula teórica abra um pouco a sua mente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, uma animação em vídeo que está no YouTube disponível. Todos os créditos aí a quem criou o vídeo, tá? Para que você veja em animação o que vai acontecer com uma célula sua caso ela queira se dividir, tá? Não é o foco da nossa aula, mas veja bem, toda vez que eu falar na palavra mitose, eu estou falando numa divisão celular onde a ideia que a tua célula tem é simplesmente recompor algo que foi perdido. Vou dar um exemplo. Perdão, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou andando de bicicleta e eu caio. Aí eu me ralo todo aqui no cotovelo, na mão, machuco o meu rosto, né? Vai criar aquela ferida, aquela casquinha, todo mundo já se machucou, sabe como é que é. Como é que eu vou repor essas células? Através de mitose. Quando eu tomo um café, por exemplo, se o café estiver muito quente, eu queimo a língua, aquela sensação de língua queimada que é horrível, todo mundo já deve ter queimado a língua aqui. Como que a gente faz para repor as células que a gente acabou perdendo porque a língua foi queimada? Através de mitose. Quando a gente faz uma biópsia, a gente vai num médico, o médico fala assim, pô, tem que fazer uma biópsia aqui num pedacinho do teu fígado aqui, levar para a parte da histopatologia para a gente ver se tu tá doente ou não. Fazer uma análise dessa tua célula aqui, desse teu hepatócito, que é uma célula do fígado. Um exemplo, tá, pessoal? Como é que aquele fígado que tem um pedacinho arrancado consegue repor novas células? Através de mitose. Então, mitose é uma divisão celular. Ponto. Ok? Então, quando eu falar em mitose, eu estou falando disso. Quando eu for explicar num outro vídeo sobre a meiose, aí você vai perceber que a meiose ela é totalmente diferente. Ela é uma divisão celular que visa formar células reprodutivas. Beleza, pessoal? Essas células reprodutivas são os famosos gametas, tá? Então a ideia de uma meiose é formar gameta masculino e formar gameta feminino. No caso da espécie humana, a ideia é formar um espermatozoide ou um ovócito secundário, que a gente vulgarmente chama de óvulo. Beleza? Então assim, falou em espermatozoide, falou em ovócito secundário, meiose. Qualquer espécie aí, animal que queira formar gameta, meiose. Ah, agora eu cortei o cabelo, meu cabelo cresceu. Não é o meu caso, né? Mas é o de muitos aí. Ah, eu cortei o cabelo, meu cabelo cresceu. Mitose. Ah, eu me machuquei e as células foram repostas. Mitose.
Ah, eu ralei meu joelho, mitose. Ah, eu fiz uma biópsia, mitose. Entendeu? Ah, minha unha cresceu, mitose. Então, todos esses processos de crescimento celular, de divisão celular, que não tem a ver com gametas, é sempre uma mitose. Beleza? Show de bola. Então, isso aí é só para esclarecer a diferença entre as duas, tá? Tem outras, claro. A gente vai explorar isso mais para frente. Bom, toda vez que você vai falar sobre uma reprodução celular, quando uma célula vai se duplicar, você tem que lembrar que antes ela passa por uma etapa chamada de intérfase, ok? Então a célula não fala assim, eu vou me dividir, se divide em duas, né? Eu tenho uma célula aqui, aí do nada ela pega e se divide em duas. Isso não existe. Antes dela se dividir, ela vai passar por uma etapa de preparação, ok? Uma etapa crucial, muito longa, inclusive. Aliás, a célula fica a maior parte do seu tempo nesta fase de intérfase e depois que ela estiver prontinha, ela faz a divisão. Beleza? Então, vou tentar ser bem sucinto e esmiuçar aqui algumas coisas super importantes para que você acerte as questões na sua prova. Então, vamos lá. O ciclo celular, ele vai compreender essa etapa inicial que eu vou chamar de intérfase, e esse é o primeiro momento, esta é a primeira etapa, e a segunda etapa é justamente a divisão celular em si. É quando esta célula de fato vai conseguir se dividir. E essa divisão só vai se dar de duas formas no nosso estudo. Ou a célula vai se dividir por mitose, ou a célula vai se dividir por meiose. Nesse nosso caso, a gente vai estudar só o primeiro caso, que é a mitose. Beleza, pessoal? Então, o que vem a ser essa intérfase, pessoal? Botei bem grande aí um ciclo, que é o seguinte. A intérfase é um período de preparo. Beleza? Quando você vai receber alguém na tua casa, via de regra, via de regra você vai arrumar sua casa, vai arrumar sua cama, vai varrer o chão, vai passar um pano nos móveis, né? Vai lavar a louça para não ficar aquela zona. Essa é a regra, tá? Não quer dizer que todo mundo faça isso. Então a célula, quando ela entende, através do seu DNA, que ela precisa se dividir, que ela precisa gerar duas novas células, ela vai passar por uma etapa muito cuidadosa, chamada de intérfase, tá? Que é uma etapa de preparo, onde todas as organelas que estão nela vão precisar se rearrumar, se rearranjar, algumas vão se duplicar, para conseguir, na hora da divisão, ir certinho a quantidade de organela para uma e para outra. Mesma quantidade de DNA que vai para uma, vai para outra. Então, isto é que a célula vai fazer no período de intérfase. Então, sempre você tem que lembrar que antes de se dividir, tem intérfase. Ok? Vamos lá. Como é que é essa etapa de preparo? Essa etapa de preparo, essa intérfase, ela é dividida em 3 momentos, tá? Esse gráfico aqui, eu vou até diminuir um pouquinho. Vou exibir aqui um pouquinho menor, para você entender. Pronto. Aqui você vai perceber o ciclo, ó. Desculpa pela tosse aí, tá, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui 3 fases. Beleza? A fase G1, a fase S e a fase G2. G1, S e G2. Exatamente nesta ordem. Beleza, pessoal? As fases são chamadas de G1, S e G2. Se você encontrar isso na sua prova, essa expressão G1, S e G2, eu já vou te dizer o que é isso. Nós estamos falando das 3 etapas, das 3 fases que compõem esse processo chamado de intérfase. E tem que ser nesta ordem. O primeiro momento é o G1, o segundo momento é a síntese, é a fase S, e o terceiro momento é o G2, tá? Essa letra G, você vai ver mais à frente, ela quer dizer gap, quer dizer intervalo. Intervalo 1, S e intervalo 2. G1, S e G2, beleza? Essa fase S quer dizer síntese. S da palavra síntese, tá? Síntese quer dizer produção. Você vai produzir alguma coisa. Tranquilo? Então você já sabe que G1, S e G2 tem que aparecer nesta ordem. Você não pode inverter essas letras.
tá? Gap 1, S e Gap 2, sempre nessa sequência. Essas são as fases da intérfase, beleza? O que acontece nessa fase G1? Olha lá, ele está colocando aqui, ó, G1 é um intervalo, né? É um gap, é um intervalo de crescimento da célula. O DNA da célula, né, que fica assim, ó, não sei se vocês lembram, o nosso DNA, ele fica lá no núcleo. Ele é uma fita dupla, ok? O nosso material genético, ele fica em fita dupla. Só que quando esse DNA embola, como se fosse um fio, um barbante embolado, ele fica assim, ó, quando embola muito, ó. O nosso DNA, ele fica bem embolado assim. Quando ele se embola assim, parece até aqueles fios de telefone antigo, a gente diz que esse formato é um formato de cromossomo. Então, quando você olhar a palavra cromossomo, você tem que pensar, cromossomo é DNA, só que é um DNA embolado, enovelado, beleza? Então, os cromossomos, ou seja, esse DNA aqui, ainda não estão duplicados. O que é isso, pessoal? Grava isso aqui, ó, preste atenção. Quando você tem a fita de DNA e ela embola, ela fica nesse formato de cromossomo. Ok. Agora, se eu quiser pegar essa fita de DNA aqui e fizer uma outra fita dela, fizer uma fita idêntica, para isso existe um processo chamado de replicação. Quando você tem um DNA e quer formar outro DNA igual, a gente chama isso de replicação. É possível fazer isso, tá? Uma célula faz isso sozinha. Ela copia o seu DNA. E olha que maneiro. Quando isso acontece, quando uma célula copia o DNA de novo, essa fita, que eu vou botar aqui de novo para você, que está embolada, esse cromossomo, esse DNA que está embolado, que está enovelado, que está espiralizado, ele duplica, eu faço um outro dele. Então eu tenho ele aqui e tenho um outro aqui, ó. Olha eu fazendo aqui o outro. Tá aqui a outra fita. Percebeu? Então quando eu tenho um cromossomo duplicado, eu passo a ter dois conjuntos idênticos de DNA. Esse pedacinho aqui que eu vou pintar de laranja e o outro pedacinho que eu vou pintar de azul, que é igualzinho. É igualzinho laranja, mesma sequência. Ele só foi duplicado. Eu formei um novo DNA. Beleza? Na fase G1 dessa intérfase, quando a célula ainda vai se dividir, ela está se preparando para dividir, eu tenho um aumento de volume celular. A célula ela cresce, né, em volume, ela aumenta realmente de tamanho. Por isso que ele falou ali em crescimento da célula. O DNA, os cromossomos ali, o DNA que está emboladinho, ainda não se duplicou. Ou seja, eu só tenho ainda, ó, esse DNA ali. Eu ainda não formei o outro, ó. Aqui, ó. Eu ainda não... Eita! Eu tinha um. Tá aqui. Eu ainda não dupliquei ele. Eu ainda não formei o outro bracinho. Daqui a pouco eu digo o nome desse braço aí. Daqui a pouco eu falo. Só tenho um. Beleza? Por que eu não tenho? Porque ainda não ocorreu a replicação do DNA. Foi aquilo que eu te expliquei. Eu ainda não fiz a replicação. A célula ainda não formou o seu DNA novamente. Beleza, esse é o período G1. Depois do G1, você viu na ordem da intérfase, que é G1, S e G2. Passou o período G1, eu tenho que ir para o segundo, que é o S. S quer dizer síntese. Síntese. Produção, eu vou produzir aqui o meu DNA. Aqui vai ficar maneiro. Isso aqui cai muito em prova. Essa fase de S, né? Essa fase de síntese da minha intérfase, ela é um momento onde eu vou ter aqui um período, um pedaço, um intervalo, onde eu tenho de fato a replicação do meu DNA. Então, olha, se eu tenho uma célula minha, por exemplo, do meu estômago, e esta minha célula, ela é diploide igual a 46, o que é isso? Eu tenho 50% de informação do DNA da minha mãe
mais 50% de informação do DNA do meu pai. Né? Aqui é um ovócito secundário de mamãe, aqui é um espermatozoide do meu pai. Tá? Espermatozoide. Quando encontra, né, um espermatozoide que tem metade de informação genética com um ovócito secundário que tem a outra metade de informação genética, quando o gameta masculino encontra com o feminino, a gente tem o que a gente chama de fecundação. E nesse momento que eu tenho uma fecundação, eu formo uma estrutura, uma célula, que eu vou chamar de zigoto. Esta célula que eu chamo de zigoto, ela é o somatório desse N com esse N aqui. Então a biologia chama assim, né? Célula haploide, N. A outra célula haploide, N. Então é N do pai com o N da mãe. Quando eu somo N com mais N, eu tenho 2N. Quando eu somo 23 com mais 23, eu tenho 46 cromossomos. Então qualquer célula do meu corpo aqui, por exemplo, peguei uma célula da língua, uma célula da minha mucosa, do meu fígado, do meu rim, esta célula, ela tem 46 cromossomos no núcleo. Esta é a minha informação genética, é assim que eu sou. Show? Agora olha que maneiro. Quando eu pego esta célula e ela vai fazer a fase S, quando esta célula vai de fato sintetizar, promover a fase S após a fase G1, eu tenho que esta célula agora, que é 2N igual a 46, já que ela vai replicar o DNA, eu não vou ter mais 46 cromossomos. Eu não vou ter mais 46 figuras dessas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai duplicar, eu vou replicar. Então, nessa hora, quanto que é 46 vezes 2? 92. Eu vou a 92 cromossomos nesse momento. Eu amplio, eu duplico a minha quantidade de DNA. Então tá lá, ó, os cromossomos, eles ficam duplicados no final deste período. Beleza, pessoal? Então agora nós já temos duas fases concretizadas, né? G1, onde eu não tinha esse DNA duplicado, eu apenas tinha uma célula se preparando para dividir, aumentando de volume, ok? Passo para a fase seguinte, que é a fase S, onde agora sim a quantidade do meu DNA vai duplicar, porque eu vou replicar esse DNA. Lembra que replicação é sinônimo de duplicação. Então, quando eu terminar a fase S, o meu DNA está duplicado no final desse período. E aí sim, eu posso avançar para a terceira e última etapa, que é o Gap 2. Esse G2, né, após aí a replicação do DNA, é uma fase onde, de fato, a célula vai perceber se está tudo certinho para ela poder dividir. Então, ela se prepara para se dividir, ok? Existe um detalhe aqui um pouco mais difícil, que eu vou falar rapidamente com vocês, que é o tal do checkpoint. O que é isso, pessoal? O que são os checkpoints? Os checkpoints são o seguinte, é uma forma da célula se defender para saber se está tudo certinho antes dela passar para a fase seguinte. Nós temos G1, S e G2. Estas três etapas nesta ordem compõem o que a gente chama de intérfase. Por exemplo, na fase G1, a célula aumenta de tamanho, ela cresce em volume. Show? Eu vou dizer depois com mais detalhes o que acontece em G1. Então ela cresceu lá de volume, o cromossomo ainda não duplicou. Se ela verificar que está tudo certinho, ou seja, se ela fizer um checkpoint na fase G1, tiver tudo legal, se todos os fatores de crescimento estiverem perfeitos, aí ela fala, pode ir para a fase S, pode ir para a fase seguinte. Show! Chegou na fase S. O que é S? Síntese, grava isso, S de síntese. Vou duplicar o DNA. Dupliquei. Deu tudo certo? Tem um novo checkpoint. Então eu tenho um novo checkpoint, eu tenho uma nova vistoria na fase S. Tá tudo certinho? O meu DNA não tá alterado? Tá tudo bonitinho? Tá. Podemos ir para a fase G2.
faz a fase G2, a célula está se preparando, ela está olhando tudo, faz um checkpoint em G2. Se tiver tudo ok, aí sim ela vai entrar em divisão celular. No caso aqui da nossa aula, ela vai fazer uma mitose. Perfeito, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte aí da intérfase, tá? Comentei sobre esses checkpoints, são pontos de checagem, é uma defesa que a célula tem para ela se dividir perfeitamente, tá, pessoal? Para que ela não avance numa etapa, né, sem ter certeza de que tá tudo certinho ali com os cromossomos, com as organelas e tudo mais. Beleza? Então você pode perceber, olha que interessante isso daqui, ó. Vou até marcar aqui em azul, ó. A maior parte do tempo, quando a gente considera esse ciclo, a célula está em G1, SG2, fazendo essa ordem certinha, né? Só depois do G2 é que ela vai estar pronta para se dividir. É o que eu estou grifando aqui em amarelo. Aí sim ela vai fazer a mitose ou a meiose, que a gente vai ver no outro vídeo. Beleza? Aí tem as fasezinhas aí depois que a gente vai ver. Bom, aqui é só uma parte conceitual. Na intérfase, que é isso que a gente está mostrando, né? Falou em intérfase, você tem que pensar, candidato, G1, S e G2, na hora, hein? Falou na palavra intérfase, tem que pensar nisso na hora, G1, S e G2. Nesse momento, nós temos um período onde a nossa célula, ela está muito ativa. Existe aí, pessoal, uma grande atividade metabólica, tudo bem? Tem questões que falam assim, durante a intérfase, a célula, ela não apresenta metabolismo. Tem questão que fala isso. Durante a intérfase, a célula está em repouso. Tá tudo errado. Se uma questão de concurso falar para você que durante a intérfase a célula está relaxada, está tranquila, né, está em repouso, não está tendo metabolismo nenhum, tá errado. É muito pelo contrário. Ela está se preparando para dividir, por isso que ela tem uma grande atividade metabólica. Ok? Show de bola. Espero que vocês estejam compreendendo aí, porque esse assunto realmente é mais complicadinho. Beleza? Show. No período da intérfase, então, a célula, ela replica o seu material genético, ou seja, ela duplica aquele DNA. Eu tinha o DNA e eu dobro a quantidade dele, eu faço ele novamente. Então, se eu tinha um cromossomo, agora eu passo a ter ele e mais um. Eu passo a ter 2. Se eu tinha 2 cromossomos, eu replico cada um deles. Eu replico esse e eu replico o outro, passo a ter 4. Né? Então, se eu tinha 46 cromossomos, que são os cromossomos da espécie humana, agora eu vou passar a ter 92, eu vou duplicar. Então, a intérfase serve para isso, para replicar o material genético, para formar também RNA, para produzir novas proteínas e por aí vai. Beleza? Aqui é só um tempo, né, pessoal, que eu coloquei aí, tirei aí da internet, mais ou menos, né? Depende, claro, até, pessoal, da célula aí. Mas, basicamente, uma célula, ela fica nesse estágio de G1, de gap 1, da intérfase, de 9 a 11 horas, né? Então, de 9 a 11 horas, ela fica nesse estágio aqui, ó, de G1, gap 1, crescendo, aumentando o seu tamanho, aumentando o seu volume, ok? De 8 a 10 horas na fase S, ou seja, duplicando o seu DNA. E de 4 a 5 horas na fase G2, verificando se está tudo certo para de fato você entrar em mitose, de fato você se dividir. A mitose em si, que é a divisão que a gente vai ver aqui, ela é rápida. De meia hora a 1 hora no máximo já está sendo finalizada aí a divisão da célula. Conseguiu entender? Belo, o que é esse G0 que está aqui? Pessoal, esse G0 é apenas uma fase que pode acontecer da célula, às vezes, até entrar em morte programada. Ela não se divide aqui em G0. A célula não se divide. Mas como assim? É o seguinte,
Lá durante a fase G1, se tiver algum erro, aquele checkpoint que eu falei que é um sistema que a célula tem para se proteger, se ela perceber que tem algum erro nessa fase G1, ela não se divide. Ela fica no estado G0. Ela fica estagnada. Ela não avança para a fase S, muito menos para a fase G2, muito menos para a fase da divisão em si, que é a mitose. Então, uma defesa, a fase G0 é uma fase de estagnação. A célula não completa a sua intérfase. Basta com que haja algum erro nessa fase G1, beleza? Isso faz parte de um mecanismo de defesa, que são aqueles checkpoints, tá bom? Aqui eu simplesmente coloquei para vocês, perdão, o que acontece na fase G1, o que acontece na fase S e o que acontece na fase G2. Eu escrevi isso no material para você. Então você dá um pause aí no vídeo, vai lendo rapidinho e olha. Galera, isso aqui é tranquilo, tá? A gente já comentou, então aqui a gente vai só dar mais uma ênfase. A ordem é que você não pode perder. Não pode falar de fase S, nem de fase G2. Tem que primeiro falar da fase G1, depois a S, depois a G2. Então nessa fase G1, o que eu tenho? A célula, ela cresce em tamanho. Ela aumenta de volume, beleza, pessoal? Ela produz também, nessa fase G1, muito RNA, né? É o que a gente chama de transcrição. Como assim, professor? É o seguinte, nossa célula não tem DNA? Tem, lá no núcleo. Se esse DNA virar outro DNA, o nome desse processo é replicação. É o que acontece lá na fase S, que a gente já vai ver aí na próxima cena. Show? Porém, se eu tenho um DNA, ok, e esse DNA ele vira RNA, isso também é possível acontecer numa célula, o nome desse processo agora é transcrição. Todo DNA que é transcrito, ele se transforma num RNA. Ele deixa de ser uma fita dupla, tá? Fiz besteira aqui, deixa eu botar uma fita melhorzinha. Ele deixa de ser fita dupla e ele passa a se transformar numa fita simples. Todo DNA que tem fita dupla, que passa a ser um RNA de fita simples, o nome dessa bodega, desse processo, é transcrição. Todo DNA que é fita dupla, ok? Tá lá. E se transforma em outra fita dupla, faz uma cópia igual a dele mesmo, aí o nome é replicação. Show? Então, na fase G1, eu tenho uma célula crescendo de tamanho, eu tenho muita transcrição rolando, muito RNA sendo formado e, consequentemente, muitas proteínas sendo formadas. Ok? Se, porventura, acabar a fase G1 e esses fatores de crescimento da célula não estiverem presentes bonitinho, ela vai entrar em período de G0. E aí, meu amigo, a célula não vai se dividir, ok? Então, esse G0, lembra, é uma fase de defesa dessa célula, onde ela evita avançar para não dar problema. Senão ela vai acabar se replicando aí de forma errada, enfim, vai dar vários problemas aí na célula, ok? É o período mais longo da intérfase, é esse G1. Passou um G1, você já decorou comigo, é G1, S, G2 na ordem, hein? G1, S, G2. Passou o G1, vamos para S. Se tiver tudo certo, a célula vai para a fase S. O que ela faz na fase S, que é o principal, você não pode errar isso numa prova, ela replica o seu DNA. Ou seja, né, ela vai fazer um novo DNA. Então você vai sempre duplicar o material genético. Beleza? É a famosa fase S, né? Lembra que S tem a ver com a síntese, né? S de síntese, S de produção. Show? Quando essa célula faz a fase S, da intérfase, ela consegue, então, agora, ao duplicar esse DNA, garantir que as futuras células tenham a mesma quantidade desses conjuntos completos de DNA. Exemplo, olha que interessante. Eu tenho uma célula aqui.
Aí eu falo que essa célula tem 10 moléculas de DNA, tem 10 cromossomos. Se eu for dividir essa célula no meio, formar uma e outra, o que vai acontecer? Qualquer bom matemático vai dizer, se eu tenho 10, eu tenho 5 de DNA aqui, 5 de DNA aqui na outra. 5 cromossomos para um, 5 cromossomos para outra. E não é isso que acontece. Na nossa mitose, se eu começo uma célula com 10 cromossomos, por exemplo, significa que quando essa célula se dividir, as células filhas também terão 10. 10 aqui e 10 aqui. A mitose, galera, ela mantém, grava isso, a mitose, ela mantém a mesma quantidade, não repara a letra, a mitose, ela mantém a mesma quantidade de DNA da célula original. Então, se a minha célula original tinha 10, as duas outras vão ter 10. Se tinha 30, as duas outras vão ter 30. Não tem essa de ter 30 e depois ter 15, 15 não. Isso é lá na meiose, é no próximo vídeo. Beleza? E aí é que é maneiro. Para você garantir de fato que esta célula que tem 10 cromossomos ali consiga garantir 10 para uma e 10 para outra, 10 para essa e 10 para essa, eu preciso realizar a fase S. Eu preciso duplicar o meu DNA, eu vou sair de 10 para 20, para depois eu jogar 10 para uma e 10 para outra. Entendeu? Essa é a ideia bacana da nossa mitose. Tá? Bom, então na fase S eu tenho aí essa minha replicação do DNA, né? Cada cromossomo passa a ser formado por 2 cromátides. Olha que legal. Esse meu DNA, fita dupla, tá aqui. Horroroso meu desenho, mas tá aí. Quando esse DNA se embola, eu vou chamar ele de cromossomo. Eu vou embolar essa fita, igual aquele fio de telefone que fica embolado na tua casa. Quem é da década de 80 e 90 lembra disso. Eu vou embolar ele. Embolei. Show. Fiz a fase S. Realizei a fase de síntese. Então agora eu sei que aquele meu cromossomo que está desenhado ali, ó, aquele meu cromossomo que está desenhado ali, ele vai ser duplicado. Então eu tenho ele e mais um. Esse mais um eu vou botar aqui em roxo, ó. Pronto. Dupliquei meu DNA. Agora eu tenho 2 bracinhos. E aí a biologia, para te sacanear, o que ela faz? Ela dá um nome para esse bracinho. Esse bracinho pretinho aqui, esse bracinho pretinho aqui embolado, que é DNA embolado, é cromossomo, ele vai chamar de cromátide. Esse outro bracinho que está em roxo, tá aqui emboladinho também, igual um fio de telefone, isso aqui tudo é DNA, tá, pessoal? Só que é DNA embolado. Ele também vai chamar de cromátide. A biologia também vai chamar de cromátide. E como eles têm a mesma sequência genética, a mesma sequência de DNA, ele vai dizer que isso são as famosas cromátides irmãs. Olha aí que sacanagem. Ele fala isso daí para te confundir. É um novo nome, mas cromátides irmãs nada mais é do que o nome do braço do cromossomo. O nome do bracinho lá, ó. Dupliquei. Cada bracinho duplicado virou cromátide irmã. Show? Essas cromátides, elas não ficam soltas uma do outro, não. Uma da outra, não. Ela fica grudada. E ela fica grudada aqui no centro, ó. Por uma estrutura que a biologia chama de centrômero. O centrômero é uma estrutura que agarra um bracinho junto com o outro. Beleza? Para quem não está muito familiarizado aí com a biologia, é isso aí. Show? Né? Aí cada cromátide irmã, ela realmente apresenta aí uma única molécula de DNA. Então eu tenho DNA aqui e eu tenho DNA aqui no roxinho. Mas é o mesmo DNA, é o mesmo sequenciamento. Beleza? E por fim, você já decorou que as fases são G1, já foi, ok. S, dobrei a quantidade de DNA, show. Agora é só fechar com a fase G2. Esses 3 momentos compreendem, então, a tal da intérfase. Lembrando que isso não é a divisão.
A intérfase não é a divisão. Não é a divisão celular. Isso aqui ainda é uma fase de preparo. É isso que você tem que levar para a sua prova. A intérfase, ela não é a divisão em si. Ela está se preparando para dividir. Então, para isso, a célula ela passa por G1, S e agora G2. Estando tudo certo, a gente vai fazer a divisão, que é a nossa próxima parte da aula. Show? O que acontece então nesse gap 2, nessa fase G2? A célula continua crescendo e ela prepara de fato a sua divisão, produzindo aí moléculas que irão atuar na divisão celular. Tranquilo e calmo? Tudo na paz? Então isso é o que acontece em G1, na fase S e na fase G2. Aqui eu trouxe um gráfico, é interessante esse gráfico, eu não sei se às vezes a questão vai cobrar isso de você, uma FGV, mas qual é a ideia do gráfico da intérfase? É o candidato perceber que as fases são G1, S e G2, que a gente já viu, tá aqui a fase, ó, G1, S e G2, e depois é que tem a tal fase M, que pode ser a mitose ou a meiose, a gente vai ver aí, tá? Qual é a ideia? Na fase G1, olha que interessante, ele disse, se você olhar aqui na fase G1, eu tenho essa linha aqui, ó. Vou botar em preto, né? Melhor. Na fase G1, eu tenho essa linha preta aqui, ó. Nessa linha, eu tenho uma quantidade de DNA que esse gráfico chamou de 2C. É uma unidade arbitrária, tá, pessoal? Podia ser 2x, 2y, 2w, 2, tanto faz. O que eu quero que você entenda? Se eu tenho uma quantidade de 2C nessa linha, nesse momento, em G1, lembra que eu tenho esta quantidade de DNA. Logo, na fase seguinte, que é a fase de síntese, eu expliquei aqui em cima que eu preciso duplicar a minha quantidade de DNA. Então, se eu tinha 2C, olha o que vai acontecer na fase S. Eu vou subir no gráfico. Eu agora tinha 2C e agora eu passo a ter aqui em cima 4C. Ora, de 2C para 4C, qualquer bom matemático sabe disso. Eu multipliquei por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Multiplicar por 2 é duplicar. Então eu quero que vocês entendam que quando eu tenho a fase S, eu tenho de fato a minha replicação do DNA. É isso que você precisa gravar. É uma das fases mais importantes da intérfase. Então veja que no final de G1 eu tenho esse ponto aqui que ele está com 2C, uma quantidade qualquer aí de DNA, 2C. Quando acaba a fase S, eu já tenho esse ponto, eu já estou em 4C, eu dupliquei, por isso que o gráfico subiu. Acabou o G2, ó, chegou o G2, está tudo certinho, agora eu posso fazer ali a minha divisão celular. Seja ela uma mitose, seja ela uma meiose. Beleza? Belo, e essa parte de baixo do gráfico aí, essa linha do tempo? Isso aí é só o tempo passando. Mas eu queria chamar a atenção para vocês sobre essas figuras aqui, ó, que eu estou pintando aqui de verde em cima. O que você está percebendo aqui? Tudo isso que você está vendo é DNA, pessoal. Ok? O DNA, quando ele está muito fininho, quando a gente quase não enxerga ele no microscópio, a gente chama esse DNA de cromatina. Tá? Quando o DNA está muito fininho assim, ó, a fita dupla está muito fininha, a gente quase não percebe, a gente diz que ele é cromatina, ok? Se ele embolar muito, se a fita embolar muito, ficar bem visível no microscópio, aí a gente chama isso de cromossomo, beleza? É só para você entender essas nomenclaturas aí da biologia, tá? Não é nada difícil não. O que eu quero que você pegue é isso aqui, ó. Na fase G1 eu tinha essa cromatina, tá vendo ali? Na fase S, olha o que aconteceu. Agora eu tenho duas cobrinhas. Eu tenho essa, olha aqui, ó, eu tenho essa. E tenho uma do lado. Por que eu tenho uma do lado? Porque eu fiz a síntese. Eu dobrei, a célula conseguiu dobrar a quantidade de DNA.
Por isso que você tem que lembrar dessa questão. Quando você tem a fase S, você tem agora um cromossomo duplicado. Fechado? E aí cada bracinho vai se chamar de cromátide irmã. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Feito isso, G1SG2, estando tudo certo na fase G1SG2 nesta ordem, aí sim a célula pode de fato entrar na fase M, que é uma fase de divisão celular. E nesta aula vai ser a mitose. E aí vamos lá, como é que eu tenho uma célula e ela consegue se dividir formando duas idênticas, com a mesma carga genética, com a mesma quantidade de DNA, uma é igualzinha à outra. Se eu me machucar caindo de bicicleta, quando eu ralar meu braço, vai nascer pele aqui de novo. Pele de novo. Por que não nasce neurônio aqui no meu braço? Por que não nasce célula do estômago aqui no meu braço? Porque o meu DNA sabe que aqui é pele. Então, quando uma célula da pele se dividir, vai formar pele novamente. É muito interessante isso. Beleza? Então, a ideia da mitose é repor aquilo que foi perdido e não tem nada a ver com formação de gametas. Beleza? Agora, como que uma célula consegue, de uma unidade de célula, formar duas? Acontece uma mágica? Como é que é isso? Vamos lá. Essa mitose, ela tem fases, tá, pessoal? Ela tem fases. Essa fase aqui eu desconsidero, tá? Eu nem considero essa fase de prometáfase, não. Perdão. Eu considero as seguintes fases. Prófase, tudo decoreba, não tem jeito. O nome é prófase, metáfase, que é uma principal, eu gosto muito dela, anáfase, telófase e o pedaço final, que é o estrangulamento da célula, que é a citocinese. Eu quero que você olhe essa figura, olhe esse formato, para você entender. As fases da mitose são estas. Prófase, nessa ordem. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Acabou a telófase, a célula vai se estrangular, a célula animal ela vai se estrangular e vai se transformar em duas. Isso é decoreba, isso não tem saída. É igual você decora o seu nome. Não tem como facilitar? Não tem como facilitar. É isso aí que está posto. Tá? Você vai ver que na célula vegetal é um pouquinho diferente. Esse processo de citocinese aqui, ela é diferente. Ela acontece de dentro para fora. A célula arrebenta, entre aspas, de dentro para fora. Aqui não, na animal, que eu estou te mostrando aí, a célula arrebenta de fora para dentro. Ela estrangula, como se você pegasse uma massinha, amassasse a massinha e ficasse com duas massinhas na tua mão. Beleza? Então, galera, eu quero que você veja o seguinte aqui, ó. Na prófase, vou tentar dar um zoom aqui, exibir um pouco maior. Aqui. Eu quero que você veja que aqui na prófase, ó, eu tenho uma situação onde a minha célula tá percebendo que tem aqui uns fusos, umas linhazinhas, tá percebendo que tem dois momentos aqui, ó, duas organelas meio roxinhas aqui, ó, um em cada ponta se deslocando, tá? Aqui dentro eu tenho meu DNA, esse DNA ele vai começar a se desfazer, eu já vou falar isso com você. Eu quero que você visualize essa figura da prófase. É uma etapa inicial da mitose. Depois, abandona isso daqui, que isso aqui não tem muita relevância, ela vai ter a fase da metáfase. Olha que interessante na metáfase. Quando a gente fala em metáfase, esse ME lembra de palavra meio. Lembra do meio. Os cromossomos, que são essas estruturazinhas aqui, ó, bem enroladinhas, tá vendo? Que já estão duplicadas, você pode perceber que é um ganchinho para um lado e um para o outro. Percebeu ali, ó? Um para o lado e um para o outro. Se você for olhar aqui no meio, você vai ver que tem um roxinho do lado e um roxinho do outro. Uma perninha do lado e uma perninha do outro. Essas perninhas que você está olhando aí no meio são as famosas cromátides que eu te falei. São aqueles braços do cromossomo.
Beleza? Quando essas cromátides, quando esses bracinhos estão alinhados no meio da célula, essa fotografia, quando você olha isso no microscópio, já que isso aí é bem pequeno, a gente sabe que a gente está falando de uma célula, aí a gente tem aí a famosa etapa da metáfase. Meio, os cromossomos estão no meio da célula. A gente diz que eles estão na placa equatorial, como se fosse a região do Equador, o meio ali da nossa latitude, longitude ali, igual como se fosse um planeta Terra. No meio, placa metafásica, placa equatorial. Beleza? E olha que interessante, se você analisar direitinho, você vai perceber aqui, ó, deixa eu afastar, você vai perceber que esse carinha e esse carinha aqui, que eu já vou falar o que é, são os centríolos, eles já estão nos polos opostos das células. E tem vários feixes aqui que esses centríolos vão lançar em direção a esses cromossomos, que são os fusos, os famosos fusos, que são filamentos de proteínas. Esses fusos, eles vão chegar lá no meio, agarrar nesses braços, que são as cromátides, e depois vai puxar um para cada lado, que é essa próxima fase aqui, ó. É a fase da anáfase. Se você for analisar comigo, olha que interessante. Na anáfase, essa perninha foi para um lado, essa perninha foi para o outro. Os bracinhos estavam unidos. Só que na anáfase, um bracinho foi para um lado e um bracinho foi para o outro. Eles se separaram. A anáfase, ana, quer dizer separação. Se o seu nome é Ana, me desculpe, tá? Mas ana quer dizer separação. É uma fase de separação. Rolou um divórcio. Uma cromátide irmã foi para um lado, uma cromátide irmã foi para o outro. Isso vai acontecer nos outros bracinhos também, ó. Cada um para um lado, cada um sendo puxado para um polo oposto da célula. Concordou comigo? Percebeu? A gente vai ver isso em animação já já, tá? Então, o DNA, ele segue para polos opostos da célula. Então, o que vai acontecer no final? Qual é a ideia? Quando essa célula se dividir, o lado esquerdo, por exemplo, e o lado direito terão a mesma carga genética. Aquele bracinho, aquela cromátide irmã está para um lado e ela também está para o outro. Está para um lado, também vai estar para o outro. Com isso, você consegue garantir a equidade de carga genética para os dois lados, para as duas futuras células. Tá? Isto é anáfase. É o momento onde você tem a famosa separação das cromátides irmãs. De forma bonita aí no texto, se aparecer alguma questão, quando você ouvir falar na expressão houve a separação das cromátides irmãs, muito provavelmente eu vou estar falando dessa fase da anáfase, tá? Aqui na mitose. Por fim, eu tenho a telófase, que é o início ali, ó, desse estrangulamento. Se você for olhar, a célula começa a entrar um pouquinho, Se você for olhar, ela começa a se espremer um pouquinho, já com toda a divisão do DNA perfeita. E aí, por fim, a citocinese é esse estrangulamento final. A célula é apertada, de fora para dentro. A gente chama isso de citocinese centrípeta, De fora para dentro, você aperta, você esmaga a célula. E aí você passa a ter a célula número 1 e a célula número 2 com a mesma quantidade de DNA. Aí vai ser refeito ali, o DNA vai ficar bonitinho, a célula vai ser toda reformulada, ok? Então, pessoal, eu queria mostrar essa sinalização aí para vocês. Eu diminui aqui o zoom, tá? Então, as fases de uma mitose são prófase, metáfase, anáfase, telófase. E, por fim, a citocinese, que é só um estrangulamento. Tá bom? Aqui é só para que você tenha uma noção do que é essa prófase, tá? Eu
meio que destaquei. Se você for olhar, você tem os centríolos, ó, aqui, que são essas pecinhas amarelinhas de um lado e do outro. Eles estão em polos opostos. Eles vão se deslocando para a lateral da célula, tá, pessoal? Tranquilo? Olha que interessante. Isso aqui era o núcleo. Ó, se você for olhar aqui, ó, isso aqui era uma carioteca, aquela membrana que envolve ali e protege o núcleo. E o DNA tá ali dentro. Olha aqui o DNA aqui, ó, DNA. Um é roxinho, o outro amarelinho aí que ele botou para facilitar a identificação desses cromossomos, desse DNA. O que você pode perceber? Que quando você faz um estudo da prófase, que é a primeira fase de uma meiose, de uma mitose, desculpa, quando você olha essa prófase, você está percebendo que essa carioteca ela está se desfazendo, ó. Olha aqui, tanto é que ele botou pontilhado. A carioteca, ela está se desfazendo. É só você interpretar a figura. Se você for olhar, os centríolos estão a caminho dos polos opostos. Show? Então, ó, esse DNA agora ele está fininho. Por isso que eu vou chamar de filamentos de cromatina. Lembra que cromatina nada mais é do que um DNA bem fininho, tá? Beleza, então carioteca vai se desfazendo. A cromatina que está fininha ali, bem filamentosa, ela vai começar a se condensar, ou seja, aquilo que estava fininho, ok? Aquilo que estava fininho vai começar a embolar muito, e quando embola muito, você sabe que deixa de ser cromatina e passa a ser cromossomo. Você já pegou isso. Então tá lá, ó. Os filamentos de cromatina começam a se condensar, ficando mais visíveis, originando os cromossomos. Show! Os centríolos, que são aquelas bolinhas amarelas que estão na figura. Os centríolos já estão o quê? Já estão duplicados. Eles foram duplicados, inclusive, lá na fase S da intérfase. Eles vão migrar para a lateral da célula, para os polos opostos. E eles vão formar o famoso fuso acromático, que são essas fibrazinhas aqui, ó, esses feixes que eu estou pintando aqui para você. Então, todos esses centríolos vai começar a formar um fuso, porque ele vai querer agarrar lá naquele braço, daquele cromossomo, naquelas cromátides. Beleza? O nucleolo, né, pessoal? O nucleolo, você viu no primeiro vídeo lá, é uma região mais escura que está dentro do núcleo, né? Esse nucleolo ele vai sumindo, ele vai desaparecendo, e a famosa carioteca, que é essa membrana, também vai se fragmentando. Isto é uma fotografia da prófase. Show? Passou a prófase, aí vem a parte mais fácil. Metáfase. Metáfase vem de meio. Se você olhar o meio da célula, olha onde é que os cromossomos estão posicionados. No meio. Exatamente na placa equatorial. Perfeito, pessoal? Então, isso é muito fácil de você matar. Toda vez que os cromossomos estiverem no meio da célula, ele está na placa equatorial, nessa zona equatorial da célula. E aí, meus queridos, é nessa hora que o DNA está com maior condensação. Como assim, Belo? Como assim um DNA está com a maior condensação? É porque quando você olha no microscópio, aquela sua fita, né, de DNA, ela está tão condensada, tão embolada, que ela está assim, ó. Ela está assim, ó, dando volta em si mesma. Com isso, né, vou representar duas porque o DNA já foi duplicado, né, pessoal? Lá na fase S. Então, tenho dois bracinhos e eu tenho essa região aqui que eu vou chamar de centrômero, que é uma região que agarra esses braços. Então, meus amores, toda vez que o DNA, que o seu cromossomo
estiver com essa máxima condensação, eu consigo ver ele muito bem, eu consigo vê-lo, né, muito bem na minha microscopia. Então, grava isso. DNA está com a maior condensação, ou seja, na fase de metáfase eu consigo de fato enxergar o meu cromossomo, bem embolado mesmo, igual você está vendo aí na figura. Beleza? Então os cromossomos seguem aí para a região mediana da célula, formando a famosa placa equatorial. Não pode esquecer, é nesse momento que você tem a condensação máxima desses cromossomos, ou seja, eles de fato vão estar aí perfeitamente visíveis no microscópio, bem na meiuca da célula. Show? Prófase e metáfase foi anáfase. Ana é separação. Então, na anáfase, você vai ver uma cromátide irmã indo para um lado e o outro bracinho, que é a outra cromátide irmã, indo para o outro. Pode olhar a figura que você vai perceber. Uma figurinha amarela foi para um lado, o outro bracinho amarelo foi para o outro. Um roxinho foi para o lado, o outro roxinho foi para o outro. É só você olhar que você vai perceber que está havendo uma separação das cromátides irmãs. Então tá aqui, ó. As cromátides irmãs vão se separar. Por isso que o nome é ana. Sendo levadas, então, para os polos opostos da célula. Com isso, qual é a boa da anáfase? Por que a anáfase é bom? Porque essa separação permite aí, ó, a perfeita distribuição do material genético da célula. Isso já caiu no Enem, tá? Exame Nacional do Ensino Médio. Certamente pode cair uma questão para você que vai fazer aí a parte de auxiliar e técnico de necropsia. Por fim, nós temos a telófase. Quando você olha para a telófase, você percebe que a célula começa a querer se estrangular de fora para dentro, né? Que vai ser a famosa citocinese, que é o próximo slide aí. E aí você tem, ó, você vai percebendo que o núcleo ele vai começar a se refazer, né? Ó. Essa carioteca aqui, ó, que ela tinha começado a se desfragmentar, ela vai começar a se refazer. Aí você vai perceber, você tem a mesma carga genética de um lado, você vai ter do outro. Olha lá, percebeu? Porque lá na anáfase é que garantiu essa equidade na distribuição do DNA. Perfeito. Show de bola. A célula vai começar a se estrangular, correto? E com isso, a mesma carga genética que tiver, sei lá, do lado 1, vai ter do lado 2. Tá? O que vai acontecer numa célula vai acontecer na outra. É por isso que no final de uma célula mãe, eu consigo ter no final duas células filhas. A gente na biologia usa muito essa expressão, tá? Aqui é uma célula mãe. Essa célula mãe passou a se dividir, né? Fez intérfase e mitose, passou a ter duas células filhas com a mesma carga genética da célula anterior. Show? Então, na telófase, esses cromossomos, né, que estavam ali bem visíveis, eles vão chegar dos lados opostos da célula, eles vão começar a se desenrolar. Foi aquilo que eu falei. Lá na metáfase e na anáfase, eles estavam bem emboladinhos. Chegou na telófase, isso aqui vai começar a ficar mais fininho. Então, o que estava mais espesso, mais condensado, vai começar a ficar mais fininho. Aí ele vai receber o nome novamente de cromatina. Nada mais é do que DNA, mas é um DNA mais fininho, tá? Então esses cromossomos voltam a ter um aspecto mais fino, muda de nome para cromatina. Além disso, a carioteca, né, e lá o nucleolo, eles vão voltar para a célula, eles vão reaparecer na célula, né? E por fim a gente vai ter essa tal dessa citocinese, que é esse estrangulamento da célula. Você vê que tem uma pressão aqui, ó, de fora para dentro, que a gente chama de citocinese centripetar, com T de tatu, tá bom? Se for numa célula vegetal, essa aqui de baixo, pessoal, ó, isso aqui já até caiu em prova, tá? Se for numa célula vegetal, aí você vai perceber, essa célula vegetal é essa aqui, tá? Ó, essa que eu tô pintando é amarela aqui.
Na célula vegetal, você vai perceber que aqui forma uma placa, ó. No meio da célula tem uma placa aqui, tá? Formada aí pelo complexo golgiense. E aí essa placa forma uma placa mesmo. Uma placa de células, cell plate. E essa placa arrebenta a célula para um lado e para o outro, e aí a célula vegetal se divide. Aí eu vou chamar isso aqui de citocinese centrífuga, tá? De dentro para fora, citocinese centrífuga, porque eu formei uma placa ali e essa placa é que rasgou a célula vegetal. Show? No animal é diferente, tá? Na célula animal, o estrangulamento, a pressão é de fora para dentro. Você pega aqui, ó, você esmaga e aí a célula se divide. Fechado? Então temos aí todas as fases da intérfase, temos aí todas as fases da mitose. Eu não vou falar de meiose hoje. E aqui nós temos um vídeo que eu queria até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu vou conseguir copiar. Não sei se eu consigo. Deixa eu pegar aqui a aula. Eu acho que talvez eu consiga, né? Deixa eu clicar aqui, pessoal. Não tem problema não. Vocês podem olhar meu arquivo aqui, não tem problema. Ó, reprodução celular. Aqui eu tenho o vídeo, ó. É a mesma coisa, tá? Só tá em arquivo docx aqui. Eu vou tirar o som, mas eu quero que você acompanhe isso, tá? De forma a perceber essa animação, beleza? É um vídeo rápido, tá? Pula a propaganda aí, todos os créditos aí, não sei se isso dá algum problema ou não, mas a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então olha aqui que eu quero mostrar para vocês. Você está vendo aí essa imagem no YouTube. Olha só a célula se preparando para dividir e fazendo as fases da mitose, né? Olha que bonita essa imagem aí em 3D. Eu quero que você perceba essas fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase ocorrendo até o momento que a célula se divide em duas. Olha aí. Beleza? Vou mostrar de novo. Olha só. Atenção aqui. Eu quero que você olhe onde está o mouse. Essa bolinha e essa outra bolinha são os centríolos. Eles estão indo para os polos opostos da célula. Cada um para uma ponta. Eles vão começar a formar os fusos. Olha ali os fusos. Esses fusos têm a tendência de se encaminharem para os cromossomos, ok? Que vão ficar lá no meio da célula. Então, essa fotografia que você está vendo agora, isso aí é a prófase. Você vai perceber que o meio da célula, que é o núcleo, a carioteca, vai se desfazer. Então, fica olhando. Prófase. Olha lá, ó, prófase. Carioteca se desfazendo, centríolos indo para a borda, para os polos. Desfez, parou. Show de bola. Estamos fechando a prófase. Avança. Cromossomos começam a se condensar. Perdão, o DNA começa a se condensar. Vai ficar no formato de cromossomo. Aquele fio bem embolado. Vai para o meio da célula. Olha o que vai acontecer. Metáfase. Olha lá. Todo mundo no meio da célula. Placa equatorial. Show? Cromossomos já foram duplicados. Os fusos já estão agarrando ali no centrômero. Vai começar a puxar cada cromátide irmã para um lado. Um bracinho para um lado, um bracinho para o outro. Quando se separar, você vai deixar a metáfase e vai para a anáfase. Puxa, anáfase. Foi. Acabou. Vai começar um processo de telófase, que é quando a célula começa a refazer lá o seu nucleolo, começa a refazer a sua membrana, o DNA volta a ficar um pouquinho mais fininho, na forma de cromátide, e depois vai vir a citocinese, que é a fase final para estrangular de vez. Olha lá o núcleo se refazendo, agora a célula vai se estrangular de vez, acabou o processo. Lindo, né? Então, com essa visualização, olha isso, é uma coisa real, né? Uma imagem real de microscopia.
É com essa visualização que eu quero que vocês tenham essa ideia da prófase, metáfase, anáfase e telófase de uma célula, tá? São as 4 fases aí da mitose, fechando com a citocinese. Só lembrando, nunca esqueça na sua vida, antes da célula se dividir, ela precisa fazer a intérfase. Beleza? O resto são vídeos aí bem interessantes, né, galera? Eu acho bem interessante isso aí, essa visualização. Olha lá, da célula se dividindo, é muito maneiro, tá? É daí que vem o câncer, tá, pessoal? Se a gente errar na hora dessa divisão do DNA, na fase S, se der algum erro, vai dar problema, tá bom? Com isso a gente fecha e vamos para as questões de concursos. São 10 para a gente matar logo isso daí. Bota no e-mail, vambora, que a gente vai ver se dá para a gente conseguir acertar as questões ou não, tá? Deixa eu só falar um detalhe que eu esqueci. Aqui, ó, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Vou até chegar pro lado. Porque eu esqueci de explicar uma parada para vocês aqui. Olha só. Vou pegar uma folha, uma parte em branco aqui. Olha só. Grava isso aqui. Toda vez que você tiver um DNA e ele tiver embolado, você vai chamar isso de cromossomo. Se ele tiver duplicado, ele vai ter uma outra perninha dessa. Aí cada perninha vai se chamar cromátide irmã. Isso você já entendeu. No meio tem o famoso centrômero que agarra essas cromátides. Não deixa essas cromátides soltas. Até aí tudo bem. Show. Agora deixa eu te explicar uma coisa que eu não sei se você sabe. Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Existe uma região desta estrutura aqui, uma região do cromossomo, bem no finalzinho dele, que a gente chama de telômero, tá? O telômero, ele é um pedacinho bem aqui no finalzinho, ó, do cromossomo. É uma região que protege o cromossomo, tá? Um dia eu dou uma aula específica de telômero. Então aqui, ó, eu tenho um telômero aqui, 2 telômeros aqui, 3 e 4, tá? Ele é uma sequência de nucleotídeos específica. E esse pedacinho final do cromossomo, desse bracinho, a gente chama de telômero. E ele auxilia, né, o cromossomo nessa proteção dele. Tudo bem? Para que essa estrutura de DNA não fique tão... vamos botar assim... Como é que eu posso dizer? Que ela não fique tão exposta. Tá? Tão exposta, tão vulnerável. Então esse telômero ele atua aqui nesse finalzinho, é uma região de fato do nosso cromossomo. Então olha o que eu quero te dizer com isso. Se eu tenho um cromossomo, significa que eu tenho 2 telômeros, um aqui e um embaixo. Se esse cromossomo está duplicado, dupliquei. Significa dizer agora que eu tenho 4 telômeros. 1, 2, 3, 4. Beleza? É isso que eu quero que você entenda, grave isso daí. Fechou? Perdão, desculpa a tosse. Vamos fechar a nossa aula com as 10 questões, tá? Eu procurei pegar questões da banca FGV, que é a prova que vai ter aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para te auxiliar, porque se cair uma questãozinha similar, você acerta, tá? Vamos lá, caiu em 2016 para professor de Biologia FGV. Em uma aula de Biologia, o professor apresentou a figura a seguir, explicando que se tratava de um desenho simplificado de uma célula em divisão. Então o professor tacou essa figura aí na tua cara. Olha que maneiro. Olha, se tu é meu aluno, tu já tá na maldade, ó. Essa pontinha com essa pontinha, centríolos. Aqui são aqueles microtúbulos, os túbulos, os fusos, que irão, né, projetar as suas proteínas lá na direção do cromossomo. Pô, maneiro. Outra coisa que você pode perceber, esses cromossomos eles estão duplicados no meio da célula. Isso aqui tá com cara de metáfase. Porra, show do milhão. Para verificar o conhecimento dos alunos sobre divisão celular, o professor perguntou se a figura poderia corresponder a uma bactéria em divisão. Será que isso aí que você está vendo pode ser uma bactéria em divisão? Galera, não. Não pode. Após o período de análise e discussão, os alunos responderam que sim, não.
Que sim, não tem como ser bactéria. No momento nenhum eu falei de bactérias com vocês aqui. Pessoal, as bactérias, elas vão ter as suas células. Lembra que bactéria é uma célula o quê? Procarionte. Lembra disso? Tem um outro vídeo aí que já está publicado aqui na página, também da Polícia Civil do Rio para essa prova, dizendo que bactéria é uma célula procarionte, né? Via de regra, uma célula o quê? Unicelular. Uma bactéria é uma unidade de célula viva. Quando ela vai se dividir, ela não faz isso que você acabou de aprender comigo. Ela não faz assim uma mitose propriamente dita, né? Ela até vai se dividir e vai se formar duas. Mas o nome não é mitose em si, tá? O que uma bactéria faz, né, que é uma célula procarionte, basicamente é uma fissão binária. Tá bom? Então, bactérias fazem fissão binária. É um mecanismo que parece uma mitose, mas não é mitose. Não tem fuso, não tem essas linhazinhas aqui de fuso que você acabou de ver, ó, esse fuso aqui pontilhado, ó, não tem nada disso na bactéria. Tá? Então, não tem como os alunos responderem que isso pode ser uma bactéria em divisão. Mentira. A resposta é não. Agora tem que ver qual. Então essa aqui tá fora, né? Errado. Porque falaram sim. Vamos ver agora o não. Por que não é? Porque bactérias não apresentam DNA e nem parede celular? Será que é por isso? Claro que não, né, gente? É óbvio que bactéria tem DNA. Então o gabarito é não, porque as células de bactérias, que são as células procariontes, não se dividem por mitose. Elas se dividem por fissão binária. É um outro processo. Beleza? Então o gabarito aí, letra E. Questão 2, caiu para perito legista, uma questão mais pesada. Tá? Deixa eu apagar esse fissão binária aí. Uma questão mais pesada, porque eu não sou médico, eu sou biólogo, então tem muita coisa que eu não sei. Mas o perito legista, cara, é aquele médico, né? O médico de formação, fez a faculdade de medicina dele lá, se ferrou 6 anos, né, estudando, e agora ele vai dar o laudo lá naqueles corpos que estiverem lá na bancada do IML. É ele que caneta lá o que pode ter acontecido, se pode ter tido um envenenamento, se foi um PAF, né, uma perfuração de arma de fogo que causou a morte daquele cadáver, se foi uma carbonização, uma decapitação. Então o perito legista, ele é um cara bem sagaz, tem que conhecer muito, é uma prova super difícil, e isso aí caiu na Fundação Getúlio Vargas em 2011 para este cargo. Vai que ele coloca alguma coisa para você e tu arrebenta na prova, beleza? Então vamos lá, no processo de divisão celular de células somáticas eucarióticas, o número de telômeros observados em cada cromossomo durante a anáfase é quanto? Galera, não se assusta com essa expressão somática não, tá? Somática é qualquer célula do meu corpo, da pele, do estômago, da bochecha, do olho, da orelha, da língua, do nariz, do fígado, do rim, do coração, tá? Tudo que for somático, eu estou me referindo às células do corpo normais. Tudo que for célula reprodutiva, aí eu estou falando de espermatozoides, que a gente abrevia como SPTZ, ou eu estou falando de um ovócito secundário, um ovócito 2, no caso um gameta feminino, tá? Então falou em gameta masculino e falou em gameta feminino, aí eu estou falando de célula reprodutiva. Tirou isso, o resto tudo é somático, beleza? Ele quer saber o seguinte, olha, na fase de anáfase, né, quantos telômeros você vai observar em cada cromossomo? Olha só, o que é um cromossomo? Pensa bem comigo. O cromossomo é aquela figura assim. Isso aqui é um cromossomo. Belo, eu posso dizer que cromossomo é um DNA enrolado? Sim, pode. DNA tá aqui. Pega essa figura, embola ela como se fosse um barbante em cima de barbante. Como se fosse assim, ó. Agora me deu um insight aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção. Finge que isso aqui é uma fita de DNA. Esse fone de ouvido aqui.
Finge que isso aqui é uma fita de DNA. Se eu pegar isso aqui e ficar embolando em torno de si mesmo, vai chegar uma hora que você vai ter uma fita toda embolada e visível ao microscópio. Essa fita vai ser o tal do cromossomo. É isso aí que você está vendo. Se essa fita ficar muito fininha, assim, ó, por mais que você não esteja enxergando, mas finge que tem uma fita dupla aí. Se essa fita ficar muito fininha, você vai chamar isso de cromatina. Tá? E eu acho isso uma sacanagem que a biologia faz, mas é assim que é, então é tudo o mesmo nome, tudo é DNA. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho um cromossomo e ele quer saber quantos telômeros tem nesse cromossomo na fase de anáfase, você tem que pensar o seguinte comigo. Pô, o Belo me falou o seguinte. Se eu tenho um cromossomo, eu tenho um telômero aqui, protegendo a parte de cima. Correto? Sem problemas. E eu tenho um telômero aqui, ó, no pedacinho de baixo desse cromossomo. Até aí tudo bem. Mas o que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que esse cromossomo, ele vai ser duplicado. Eu tenho as fases G1, S e G2, que são as fases da intérfase, e esse meu DNA, ele sofre uma duplicação na fase S. Então, antes eu tinha um cromossomo. Agora eu vou ter dois, esse, e mais um aqui do lado. Eu tenho uma outra perninha. E agora eu vou chamar isso de, cada perninha, né? Eu vou chamar de cromátide irmã. Pô, show do milhão. Então agora o que vai acontecer? Na hora que a célula vai se dividir, lembra que a anáfase é separação? É aquela hora que os braços do cromossomo, essas cromátides irmãs, se separam, vai ficar assim, ó. Eu vou ter um braço cromossomial para um lado, um braço cromossomial para o outro. Logo, eu vou ter aqui, quando eu analiso um cromossomo, cada cromossomo, eu vou ter uma cromátide em cima e uma embaixo. Logo, eu vou ter dois telômeros observados em cada cromossomo durante a anáfase. Eu tenho 2 de um lado, ó, eu tenho 2 do outro, ó, aqui e aqui. Tudo bem? Telômero é uma parte final do cromossomo, tá, pessoal? É só isso. Acabou a questão, né? Então, uma questão aí que implicou um raciocínio um pouco mais pesado. O aluno ele tinha que lembrar que, né, esse cromossomo ele fica duplicado, tudo bem? Então, eu preciso, de fato, né, fazer esta fase S. Então, eu não posso pensar só assim, né? 1, 2, 3, 4. E aí eu venho aqui e marco 4, gabarito, letra B. Não. 1, 2, 3, 4 é quando eu estou na metáfase. Quando eu faço a anáfase, eu vou separar esses braços. Então, cada braço vai passar a ter 2 telômeros. Gabarito, letra D de dado. Questão pesada e difícil, tá? Não foi fácil isso daí, não. Próxima. Não desiste, não. Vambora que tá acabando. Utilizando um microscópio óptico, você consegue observar uma placa. Você consegue observar uma placa se formando no centro de uma célula. A placa, olha que maneiro. Eu tenho uma célula e eu tenho uma placa se formando no centro de uma célula. E os núcleos se formando, aqui um núcleo e outro núcleo, e os núcleos se formando em polos opostos desta mesma célula. Baseado nestas observações, a célula visualizada é provavelmente de origem animal ou de origem vegetal. O que você chuta? Ou até mesmo de origem bacteriana. Você acha que quando você tem uma célula, aí você tem uma placa no meio dela,
Nessa hora a célula está se dividindo e aí está formando um núcleo em cima e um núcleo embaixo. Você vai ter duas células. A célula de cima vai ser formada e a célula de baixo vai ser formada. E aí, você acha que nesse momento, célula 1, célula 2, você acha que nesse momento, com essa placa bem aqui no meio, eu estou falando de uma célula animal, vegetal ou bacteriana? Galera, eu estou falando de uma célula vegetal. Só pode ser a B ou a E. E aí o aluno fica bolado comigo, mas por quê? Porque olha só, pessoal, na célula animal, eu não formo essa placa. Na célula animal, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma célula aqui e ela pode vir a ficar estrangulada de fora para dentro. Quando eu estrangulo uma célula de fora para dentro, eu tenho uma citocinese centrípeta. É o que acontece em células animais. Na vegetal é diferente. Na vegetal forma uma placa no meio e a célula se rompe a partir daí. Eu acho até que tem uma figura aqui em cima, ó. Aqui. Olha aqui, a placa bem aqui no meio se formando. Plate. Olha a placa no meio se formando e dividindo a célula. Então eu tenho sim plant cell, uma célula da planta, eu tenho uma célula vegetal. Galera, por ter uma célula vegetal, aí eu vou dizer, ela é vegetal por quê? Porque está na fase, está no processo aqui de citocinese, ou ela é vegetal porque está em metáfase? E aí, o que você acha? Galera, porque está em citocinese, né? Já é aquele momento final onde você já está vendo ali, ó, os núcleos se formando em polos opostos. A célula já fez toda a prófase, metáfase, anáfase, telófase e agora ela está na fase de citocinese. Só que por ser vegetal, essa placa fica ali no meio. Portanto, este gabarito é a letra B de Belo. Tranquilo? Questão difícil também, caiu na Fiocruz para o cargo de tecnologista em saúde no ano de 2010, Fundação Getúlio Vargas. Então a banca FGV ela vai vir para te arrebentar caso ela cobre alguma coisa nesse sentido para técnico ou auxiliar da Polícia Civil. Beleza? Próxima. Perdão. Questão difícil. FGV 2010 caiu na Fiocruz também. Mesmo cargo, mesmo concurso. Hein? Tá? No esquema a seguir, os bastões pretos representam os cromossomos com a região do centrômero indicada pelo círculo branco. Então eu tenho bastõezinhos pretos e um círculo branco. Bastõezinhos pretos e um círculo branco. Show! Esse esquema refere-se ao processo de divisão de uma célula com um número diploide de cromossomos igual a, sei lá, termo 1. Durante a termo 2. Galera, ele vai querer que você saiba aqui o que vem a ser esse termo 1 e esse termo 2. Nós vamos substituir a expressão termo 1 e termo 2 pelo gabarito. Olha como é que isso aqui tá fácil. Vamos lá. Quando você olha isso daqui, o que você está enxergando? Eu estou enxergando aqui, como se aqui tivesse uma placa no meio, uma parte do meu braço cromossomial indo para cá e uma outra parte do meu braço cromossomial indo para baixo. Tá? Eu ainda não te dei aula de meiose. Nós ainda não estamos estudando meiose, nós estamos estudando mitose. Que fase você acha que é essa onde você tem uma divisão das cromátides irmãs? Que fase é essa que separa um braço da outra? Essa fase é a anáfase. Lembra que eu falei que ana quer dizer separação? Então eu tenho agora nesse esquema um processo de divisão celular, tá? Onde esta célula tem uma certa quantidade de cromossomos, vou dizer quantos são, ó. 1, é esse aqui, 2, 3 e 4. Ué, Belo, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, não? Não, meu filho. São 4 cromossomos que essa célula tem, ó. 1,
2, 3, 4. Por que 4? Porque esses cromossomos eles foram duplicados. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esta célula, originalmente, ela só tinha um braço. Quando chegou lá na fase S, G1, S e G2. Quando chegou na fase S, o que ela fez? Ela duplicou esse braço. Quando esse braço se separar um do outro, vai ficar um braço pretinho para um lado, um braço roxinho para o outro. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. Não é isso que eu tenho. 8 cromossomos não. Eu tenho o quê? 4 cromossomos. Beleza? É isso que a questão está me demonstrando. 4 cromossomos. Ok? E aí eu estou visualizando as cromátides irmãs se separando, indo para polos opostos, numa fase conhecida como anáfase. Beleza? De forma que a afirmativa acima esteja correta, os termos 1 e 2, eles devem ser substituídos respectivamente pelo quê? E que questão é essa aqui? Questão 4, né? Os termos 1 e 2, eu tenho que trocar por quais expressões? Será que o termo 1 quer dizer 8? Será que eu tenho 8 cromossomos? Olha aqui o enunciado. Esse esquema refere-se ao processo de divisão de uma célula com um número diploide de cromossomos igual a 8? Claro que não é igual a 8, é igual a 4. Então tá fora 8, tá fora 8, tá fora 8. Sacou a ideia, galera? Eu tenho 4 cromossomos ali que foram duplicados. Eu tinha um, depois eu meti outro. Na hora da anáfase, eu separei um braço do outro. Show! Até aí foi. A questão é, esse esquema refere-se ao processo de divisão de uma célula com o número de diploides de cromossomos igual a 4 durante a mitose. Com certeza ali deve ser mitose. Ó, durante a... Aí vamos ver. Já não é a A, nem a C, nem a E. Então só pode ser 4. E aqui meiose não. Não, meiose está fora. Não é a anáfase 1 da meiose. Não tem nada a ver. Portanto, o gabarito é a letra B de Belo. Eu estou na anáfase da mitose. Perfeito, tá, pessoal? Eu estou separando as cromátides irmãs. Questão sinistra da FGV, tá? Faca na caveira. 5. Chegamos na metade do nosso vídeo aí, perdão, das nossas questões, pra gente encerrar. São 10. Também caiu na Fiocruz, também foi a banca FGV. Eles podem... Ah, mas a questão já tem 12 anos, cara. Estamos em 2022. Meu filho, biologia tá aí. Não tem o que fazer, não. Vai continuar caindo, cai no Enem, é a mesma coisa, tá? Se tiver uma inovação biológica aí na ciência, a gente reformula a aula e dá uma nova aula. Mas por enquanto o que se sabe é isso daí, tá? Então eles não tem como inventar muita coisa, não. Então aproveita. Durante o ciclo celular, após a fase S da intérfase, cada cromossomo possui o quê? Olha só. O que é o ciclo celular? O ciclo celular é G1, S, G2, e aí depois vai rolar uma mitose. Ou uma meiose. A gente está trabalhando a mitose. Após essa fase S aqui, quando acabar esse momento S, que a célula duplicou o seu DNA, cada cromossomo vai ter o quê? Cada cromossomo, cada figura dessa aqui, ó. Cada figura dessa aqui embolada. Depois da fase S, ou seja, dupliquei. Então vamos duplicar? Eu tenho isso, mais isso. Pronto, dupliquei. E aí, depois da fase S, cada cromossomo vai ter o quê?
vai possuir o quê? Vai possuir uma cromátide? Nunca! Nunca, uma cromátide só não. Tem que ter duas cromátides, a roxa e a laranja, tá vendo aí? Dupliquei. Eu vou ter o quê? Uma molécula de DNA? Não, eu vou ter duas. Eu tenho essa molécula de DNA e a segunda aqui, uma do lado da outra. Tá falso. Será que eu vou ter o quê? Duas cromátides? Sim. Sendo cada uma delas formada por uma das cadeias de nucleotídeo de uma molécula de DNA? Aí ele errou, né, pessoal? Sendo cada uma delas formada por uma das cadeias? Não. Aqui ele comete um erro conceitual. Tudo bem? Depois da vírgula aí. Agora, será que depois da fase S, cada cromossomo vai ter duas moléculas de DNA? Sim, 1 e 2, idênticas entre si em relação às suas sequências de pares? Perfeito, pessoal. Quando a gente estuda, né, o sequenciamento do DNA, se eu repliquei, se eu dupliquei, eu estou fazendo algo igual, algo idêntico. Então, o gabarito é a letra D de dado. Toda sequência que tiver do lado 1 vai ter do lado 2 igualzinho. Se tiver uma adenina com uma timina aqui, vai ter uma adenina com uma timina do outro lado. Se tiver uma citosina com uma guanina de um lado, vai ter uma citosina com uma guanina do outro. E por aí vai. Os pareamentos se mantêm, o sequenciamento dos pares de nucleotídeos se mantém. Beleza? Então, matamos aí mais uma questão, o resto aqui está errado. Duas cromátides ligadas pela região do centrômero, sendo uma de origem materna e outra de origem paterna, está errado. 6. Fiocruz de novo, boladona, também FGV 2010, olho na banca. O ciclo celular das células eucarióticas é dividido nas fases G1, olha a ordem, S e G2, e a fase M, que pode ser uma mitose ou uma meiose. Sobre a caracterização dessas fases, assinale a correta. Vamos embora na correta. Ficou fácil, né? É só buscar aqueles conceitos de G1, S e G2 e ver qual é o erro conceitual. G1 é a fase na qual ocorre o aumento do volume celular. Perfeito. S é a fase da síntese proteica. Errado. Na fase S, eu não estou sintetizando proteína, não. Na fase S, eu estou sintetizando DNA. Eu estou produzindo DNA. Então, temos aí um erro conceitual grave, né? Quando ele fala aqui que S é a fase de síntese proteica. Não, S é a fase de duplicar o meu DNA. B. G1 é a fase na qual ocorre síntese de DNA. Parou, né? Nessa altura do campeonato, falou em síntese de DNA, eu tenho que pensar na fase S. Então não pode ser G1. Erro conceitual grave aqui. Tá? Nem precisa ler o restante. C. G1 é a fase na qual ocorre o comprometimento da célula em se duplicar. O que ele está querendo dizer aqui, galera? É na fase G1 que a célula está falando assim, olha, eu estou a fim de me dividir, hein? Eu quero me duplicar. Faz sentido. S é a fase da duplicação do DNA da célula, do DNA celular. Faz sentido. G2 é a fase do aumento do volume celular. Faz sentido também, porque temos aumento celular também em G2, tá? E M é a fase da divisão da célula em duas novas células. M de mitose, enfim, ou de meiose, que a gente vai ver depois. Galera, tá certo. Gabarito aqui, ó. Letra C, não vi nenhum equívoco aí não. Vamos ver se tem erro na letra D e na letra E. G1 é a fase que ocorre intensa atividade metabólica. Realmente ocorre. S é a fase de síntese proteica. Não. S é a fase de síntese de DNA. G1 é a fase na qual ocorre a síntese de DNA? Não, não é em G1, é na fase S. Porra, galera, pegou isso daí e matou, tá? Erro conceitual na D, erro conceitual na letra E. 7. Vamos lá. Caiu para professor de biologia, banca IDECAN 2019, também assunto da sua prova. Que correlação pode ser estabelecida entre o funcionamento do intestino humano
entre o funcionamento do intestino humano, a reprodução das leveduras e o desenvolvimento de um sapo. Em todos os casos, a divisão que acontecerá será a mitose. Legal. Essa divisão celular compreende uma série de etapas que foram, sintetizadas abaixo, que foram alinhadas aí abaixo. Ele está mandando, correlacionar. Então, correlacione as etapas da mitose com essas etapas e assinale a alternativa que apresenta a sequência de correlação correta, hein? No sentido aí de cima para baixo. Então, vamos ver. Eu consigo verificar que a prófase, que é o número 1, a metáfase, que é o número 2, a anáfase, que é o número 3, e a telófase, que é o número 4, você percebe que esses 4 números aqui, eles são fases, pessoal, da mitose. Só que eu tenho que juntar o 1 com a letra A, B, C e D. Por exemplo, A, alinhamento dos cromossomos. B, direcionamento dos cromossomos indo para os polos da célula. Letra C, descondensação dos cromossomos, eles vão ficar mais finos. Letra D, início da condensação dos cromossomos da formação do fuso. Aquelas fitinhas, aquelas linhazinhas, Aí eu tenho que tentar matar isso daí. Eu gosto de fazer assim, Tem uma fase que eu já decorei. É a metáfase. Na metáfase eu tenho a célula e o cromossomo que está duplicado. Eu tenho um e o outro. Lembra que eu dupliquei o cromossomo por quê? Porque eu já fiz lá a fase S da intérfase. Quando eu duplico, esses cromossomos podem ser 50, 90, 100, 120, 46, depende da espécie. Eles vão estar alinhados no meio da célula, no centro da célula. Quando isso acontece, eu estou na placa equatorial. Isto é a metáfase. Então, falou em metáfase, que é o item 2, eu estou falando de alinhamento dos cromossomos. Eu tenho alguma sequência onde o 2 está vinculado à letra A? Tenho. Acabou a questão. O 2 está vinculado à letra A aqui na letra C, que é o nosso gabarito. Então ficou 1, prófase, letra D, início da condensação dos cromossomos. É isso mesmo, está no seu material. 2, letra A, alinhamento dos cromossomos é a metáfase, Perfeito. 3 é a letra B, anáfase. O que é anáfase? É o direcionamento dos cromossomos aos polos. Olha aqui, eu vou pegar esse bracinho aqui, vou jogar ele para um lado e o outro bracinho vai para o outro lado, indo para os polos. É a separação. E por fim, a gente percebe que a telófase ficou com a letra C, que é a descondensação dos cromossomos, Os cromossomos eles estavam bem espiralizados, bem condensados, bem visíveis na microscopia óptica, com a sua máxima condensação lá na metáfase e se separando na anáfase. E quando chega ali na telófase, ele volta a ficar mais fininho, voltando a ter um formato de cromatina. Por isso que a expressão que a gente usa é descondensação. Perfeito, o gabarito aí foi. Próxima. Professor de Biologia 2019, banca IBAD, questão 8. O esquema ilustra uma das fases da divisão mitótica, é a mitose, em uma célula animal 2N igual a 4. Que, porra, what the porra is that, Igual fala o meu professor de estatística, o Carlos, What the porra is that? Galera, o que vem a ser 2N igual a 4? Eu estou dizendo que esta célula, ela é diploide, ou seja, ela tem consigo informações genéticas da mãe e do pai. Então, a mãe, lá no seu ovócito secundário, célula haploide N, e o pai, lá no seu espermatozoide, célula haploide N.
Juntou N com mais N na matemática dá 2N. Isto é uma célula diploide. Acabei de escrever lá e escrevo de novo. Sacou? Esta célula diploide está dentro dela ali 4 cromossomos. É só isso que essa expressão quer dizer. Eu tenho 4 cromossomos na célula diploide. Mas, Belo, cadê esses 4? Tá aqui, meu filho. 1, 2, 3, 4. Mas está em formato de X. Meu filho, olha para cá. Por que está em formato de X? Porque você tinha um cromossomo vermelhinho que lá na intérfase G1, S e G2, na fase S ele duplicou. Aí você vem e faz outro vermelhinho, idêntico. Por isso que fica esse X aí. Então você tem um cromossomo duplicado. Sacou? Olha o cinza. Vamos pegar a cor cinza aí. Tem? Tem. Olha esse daqui, esse número 2 aqui, ó. Ele era assim, ó. Cinza. Duplicou. Olha como é que vai ficar um X. Duplicou aonde? Na fase S, lá da intérfase. A fase mais importante que eu acho, que é a fase que você duplica o DNA. Olha o terceiro cromossomo, era vermelhinho. Duplicou também, ó. Ele tinha um, duplicou, ficou outro. É isso, gente. Tá? Então esse é o esquema. Show? Agora eu quero que você tenha, irmão, a visão além do alcance. Aqui você já tem que ficar bolado, porque olha só, é uma célula, você está percebendo aqui, né, os centríolos já bem na pontinha, os fusões apontando aqui para o meio, querendo agarrar nesse nosso cromossomo, perfeito? E outra, tá todo mundo no meio da célula. Se os cromossomos estão condensados no meio da célula, eles estão em metáfase, porque eles ocupam a placa equatorial. Agora vamos ver? Perdão, tá? Que eu tô tossindo um pouco. Na sequência imediata de eventos, o que deverá ocorrer? Vamos lá. Na sequência imediata, ele está querendo dizer o seguinte: ô meu filho, o que vai acontecer depois dessa etapa aí? Você está vendo que você está na metáfase. Na sequência imediata, o que vem logo após? O que vem depois de uma metáfase? Depois de uma metáfase vem uma anáfase. E o que acontece na anáfase? Se ana é a separação. Você tem que lembrar que um bracinho vai ficar longe do outro bracinho. Eles vão se separar. Olha o vídeo que a gente viu. É só você voltar aí no YouTube, né? Alguns minutos antes aí, que você vai ver o videozinho lá, a animação. Beleza? Então, na sequência, imediatamente posterior, o que vai ter que ocorrer, né? O que deverá ocorrer vai ser a divisão desse centrômero. Lembra que o centrômero é aquela estrutura, tá, pessoal? Que agarra as cromátides, tá bom? O centrômero é isso aqui, ó, é essa parte do meio que eu estou botando de roxinho ali. Ela agarra os braços. Então eu vou ter sim uma divisão dos centrômeros, ele vai se dividir, e com isso eu vou obter a separação das minhas cromátides irmãs. Este é o nosso gabarito. Letra C. Beleza? Show de bola. E por fim, aqui tá tudo errado, tá, pessoal? Vai ter formação de lamela média, vai ter despolimerização da actina, vai ter recombinação, que é o crossing over, não. Separação dos pares de cromossomos homólogos, não. Isso a gente vai ver na meiose, tá? No próximo vídeo. Esquece isso daí. 9, tá acabando. Técnico policial em necropsia, gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2009, tá? Vamos lá. O esquema a seguir foi baseado na microfotografia de uma célula em divisão. Maldade. Bateu o olho, tem que identificar. Eu estou em prófase. Eu estou em metáfase. Olhando esses cromossomos aqui, tá, pessoal? Eu estou em prófase, eu estou em metáfase. Eu estou em anáfase. Ou será que eu estou em telófase?
E agora? Será que eu tô com o quê? Essa questão aqui ela é bem difícil, tá? Eu não ensinei isso para vocês ainda. Ela é difícil. Eu ainda não dei aula para vocês de meiose. Mas você tem que entender o seguinte. Olha que sacanagem. Tá vendo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bracinhos vindo para cá? 1, 2, 3, 4 bracinhos indo para lá? E na parte de baixo? 1, 2, 3, 4 bracinhos vindo para cá. 1, 2, 3, 4 bracinhos vindo para cá. Se você for olhar a nossa aula inteira, todas as imagens que você viu até agora foram assim. Um bracinho indo para um lado, um bracinho indo para o outro. Ou a gente pode representar assim, ou a gente pode representar deitado, tá, pessoal? Tipo, a célula tá aqui, né? Eu boto um bracinho de um lado e um bracinho do outro. Pronto, separado. Aqui você não tem um bracinho, aqui você tem um conjunto cromossomial inteiro. Aquela duplicidade, olha pra mim aqui, ó. Um aqui, dupliquei. Pronto. E aqui tá o centrômero, em verde. Beleza. O que está indo para a ponta agora é esse bloco inteiro que está indo para um lado. É isso aqui, ó. Esse. Percebeu, ó? Em laranja. 1, 2, 3, 4. O bloco inteiro está indo junto. Eles estão se afastando um do outro? Sim. Um grupo está indo para cima, um grupo está indo para baixo. Se você for olhar aqui, ó, no meio, ó, um grupo está indo para cima, um grupo está indo para baixo. Ok, mas está indo o bloco inteiro, está indo o conjunto todo. Quando isso acontece, você não tem uma mitose. A mitose está fora, você vai ter uma meiose. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então não se preocupem em acertar essa questão agora, que a gente volta nela depois, tá? Então, nesse esquema a seguir, que foi baseado na microfotografia de uma célula em divisão, o que nós temos aqui, né, os dois pares, né, de cromossomos, né, estão representados aí apenas 2 pares de cromossomos. Aí ele vai pedir, indique aí, assinale a alternativa que indique a fase do processo e o tipo de divisão. Então, quando você olhar para uma prova, a gente fica calmo que vai ter mais um vídeo, né? O vídeo da meiose. Quando você olhar, que você perceber que tem um conjunto inteiro indo embora, você nunca vai falar em mitose, você tem que falar em meiose. Então você vai vir aqui, ó. Ah, eu estou enxergando a anáfase da mitose. Errado. Eu estou enxergando a anáfase da mitose. Errado. Eu estou enxergando... Aí aqui vai pegar a anáfase 1 da meiose e a anáfase 2 da meiose. Eu ainda vou te ensinar isso. Por isso que eu não quero que você fique tão nervoso assim com essa questão 9, tá? Mas o que você está vendo é a anáfase 1 da meiose, que é quando os 2 cromossomos ali duplos, eles vão para os polos opostos da célula. É exatamente essa figura aqui. Isto representa uma anáfase 1 de um processo que eu ainda vou te ensinar, chamado de meiose. Quando você avançar no conhecimento, você vai ver comigo que a anáfase 2, aí sim você vai voltar a ter uma cromátide irmã para um lado, uma cromátide irmã para o outro. Elas vão se afastar. Aí não vão ser os 4 bracinhos. Vai ser um bracinho para um lado, um bracinho para o outro. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Questão difícil, não fique desesperado, tá? Então realmente o que você está enxergando aí é sim uma anáfase 1 do nosso processo de meiose. É a primeira etapa da anáfase da nossa meiose, pois realmente está acontecendo aí, está ocorrendo a separação dos pares de cromossomo, tá bom? Então fica errada a letra D, a anáfase 2 e a anáfase 2, que eu explico no próximo vídeo. E para a gente ir embora, graças a Deus, que ninguém aguenta mais, nós temos uma questão que caiu na Universidade Federal do Paraná, Polícia Científica de 2007, uma questão bem velha, para auxiliar de anatomia e necropsia, tá? Existem processos fisiológicos
que não só mantêm a vida das células, como também são capazes de produzir novas células, quando estas são lesadas, quando ficam doentes ou quando sofrem desgaste. Galera, ele está falando de uma mitose, tá? Se tiver uma lesão, ficar doente, sofrer algum desgaste celular, a mitose vai lá e compensa e acabou. Agora, se você quiser produzir gameta, aí só com meiose, beleza? A respeito do tipo de divisão celular que dá origem a novas células somáticas, olha aí, células do corpo em geral, assinale a alternativa incorreta. Vamos embora, vamos marcar a incorreta. Quero ver agora se a gente acerta isso daí para a gente ir embora. As células formadas, ele está falando de mitose, tá, meus amores? Isso aqui que ele está perguntando é de mitose, mas vamos lá. As células formadas na mitose, elas têm o mesmo número e o mesmo tipo de cromossomos que a célula original. Sim ou não? Sim. Isso está correto. Ele quer o incorreto. Então não posso nem marcar. Ele quer o incorreto. Beleza? Isso aqui está correto. Isso aqui está certo. Letra A, perfeito. Toda vez que eu tenho uma mitose, se eu tiver uma célula aqui 2N, ela forma uma outra com 2N e uma outra com 2N. Sempre com a mesma carga genética, sempre com o mesmo tipo de cromossomo da célula mãe. Perfeito. É como se fosse um clone, tá, pessoal? A mitose é uma espécie de clone. Próxima. O crescimento tecidual somático, ou seja, o crescimento aqui do meu tecido, da minha pele, do meu tecido cardíaco, meu coração aumenta de tamanho, meus ossos, meu conjuntivo, né? O crescimento aqui das minhas células somáticas depende de divisões nucleares chamadas de meioses. Você acha que, né, quando eu era um bebê, ou quando você era um bebê, você só conseguiu crescer de tamanho, o seu tecido foi aumentando, seu músculo foi aumentando, por divisão chamada meiose? Negativo. O gabarito é esse aqui, ó. Isso aqui está errado, ó. Isso aqui é errado. Esse crescimento tecidual somático, ele se dá através de mitoses. Você só vai falar em meiose se porventura a questão estiver dizendo, né, comentando que você está ali querendo fazer uma divisão celular para formar exclusivamente gametas, células reprodutivas. Beleza? Então tá fora aí, esse é o erro, portanto, todas as outras opções você leva como conceito porque estão corretíssimas. Beleza? Show de bola? Com isso, galera, nós encerramos aqui mais uma aula. Foram 10 questões pesadas aí para você, dessa parte que pode cair do seu edital, que é a parte de reprodução celular. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Avança essa aula aí, bota para 1,5, 2.0, vê a minha velocidade aí de reprodução, de fala acelerada, porque você não tem tempo a perder. Beleza? Curta, compartilha o vídeo, mostra aí para outros colegas aí que estão até no ensino médio, estão às vezes no primeiro ano do ensino médio, essa matéria cai no primeiro ano do ensino médio, às vezes você vai fazer um Enem. Ah, mas está me preparando aqui para a prova da Polícia Civil. Galera, a prova é da Polícia Civil, mas o conteúdo é o mesmo. Isso às vezes você vai começar o seu ano letivo aí falando de mitose, de meiose, isso aí pode te ajudar, beleza? Não desista, siga firme, muito obrigado. Qualquer dúvida é só perguntar, comentar aí no vídeo. Valeu? Forte abraço, perseverança sempre. Valeu!